O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, hoje celebramos então Santa Teresinha, com essas duas leituras, e o Salmo, né? A leitura de Neemias é quando ele mesmo pede para ir ajudar a reconstruir Jerusalém. Então, Ataxerxes aqui é um dos descendentes de Ciro, que fez o edito, o documento que o povo podia voltar. Só que ele é um pagão. Então, aqui a gente vê que Deus prepara de várias formas quando Ele quer. Pelo que se vê aqui, Neemias era muito próximo ao rei, estava sempre com ele. E quando fez esse pedido, o rei aceitou que ele fosse para Jerusalém para ajudar a reconstruir. Essa semana eu estava vendo um documentário da Brasil Paralelo sobre o Papa João Paulo II, e quem o ajudou na época que ele foi arcebispo de Cracóvia era comunismo na Polônia. E quem deu as cartas que ele poderia assumir o arcebispado de Cracóvia foram os comunistas. Porque eles achavam que João Paulo II era intelectual, mas não parecia uma ameaça, né? E aí depois virou o que virou. Virou papa e acabou derrubando o regime na Polônia, né? E hoje é um país ainda muito católico, graças à influência de João Paulo II. Então, Deus, quando quer, Ele usa qualquer coisa. Até gente que te odeia pode te ajudar, entende? Quando você reza e é fiel aos mandamentos de Deus, com certeza Deus age. O Salmo é um salmo muito bonito. Os monges até do Paraná cantam muito, muito belo, né? Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. É quando o povo estava no exílio, né? Estava em outros países, pagãos, sem o templo. Então, eles fizeram esse salmo para dizer que jamais vão esquecer de Jerusalém. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião, nos salgueiros por ali. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto, Sião, como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. E hoje, esse salmo seria... Por que a gente poderia usar um salmo desse? Dizem os padres da igreja que nós temos saudades do céu, que nós fomos criados lá, no coração de Deus. Então aqui a gente pode colocar Jerusalém celeste. Se do céu eu me esquecer, que cola a minha língua, a boca, né?
se do céu me esquecer. Hoje poderia fazer, assim como os salmos hoje, os teólogos ensinam que os inimigos do salmo, hoje, para nós, são os demônios. E a Jerusalém, que nós não queremos esquecer, o céu. Hoje a gente pode adaptar, porque o nosso futuro, nós temos que aspirar o céu, querer o céu. E o Evangelho? O Evangelho, 3 chamados. 2 que as próprias pessoas se oferecem. O primeiro, quero te seguir, e Jesus fala que o Filho do Homem não tem toca. Lembra que a expressão Filho do Homem, ela tem no Antigo Testamento 90 e tantas vezes como alguém que sofre pequeno, e poucas vezes, em Daniel, umas 5 vezes no máximo, ele glorioso, em que mostra o Filho do Homem com poder, lá em Daniel e outros, em Ezequiel. Então é muito mais visto. Então era uma expressão muito boa para ele. Quando ele usava Filho do Homem, o povo, é um cara que vai sofrer, fraco, mas também, por algumas passagens, mostrava ele glorioso. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça? Então já dá uma resposta para o cara: olha, você não tem noção da radicalidade que é me seguir. Um outro Jesus mesmo chama, e ele quer enterrar o seu pai. E Jesus disse o quê? Que ele deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Radical. Mas nós não temos que honrar pai e mãe? Sim, mas o reino dos céus está acima de tudo. Hoje, nós celebramos Santa Teresinha, que quis entrar no Carmelo com 15 anos de idade. Teve que pedir dispensa do Papa. Nem era do bispo, do Papa. Porque o Carmelo não aceitaria nunca. Eu até brinco, se eu fosse diretor espiritual dela, eu não deixaria entrar nunca com 15 anos. Quem é que vai entender a menina de 15 anos ir para a clausura? E ela entrou no Carmelo, que é clausura, fechado. Nunca mais vai para a casa do papai. Nunca mais. Uma radicalidade total. E não foi só ela não, foi mais 2 irmãs, eu acho. Uma eu tenho certeza, acho que são 2. Que entraram também no Carmelo. 2 irmãs. Uma radicalidade total. Imagina para os pais. Uma menina de 15 anos. E ela, que sempre quis ser tudo, dizendo ela. Queria ser missionária, queria ser padre, queria ter tudo, porque ela queria salvar almas. E ela se entregou tão fortemente a Deus, que hoje ela é patrona das missões, sem nunca ter saído do Carmelo. Tudo por amor que ela derreteu Jesus, derreteu o coração de Jesus com o amor que ela tem. Aqui também o último chamado, a pessoa quer segui-lo e quer despedir dos familiares. E Jesus diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto, nem dos familiares deve se despedir. Claro, gente, isso aqui é só para ter uma noção que o coração tem que estar totalmente em Deus, mas não quer dizer que tem que ser literalmente sempre assim. Houve vários casos na história, sim, de santos que realmente depois. Tem a Santa Teresa dos Andes, que também é apaixonada em Santa Teresinha, lá no Chile, que tem um filme dela muito interessante. Ela também foi muito novinha. E na hora de ir para o Carmelo, era muito engraçado. Ela chegava na família: tchau, mamãe, a gente vê daqui a pouco. O daqui a pouco é no céu. Tchau, papai, a gente se vê daqui a pouco. E ela morreu 1 ano depois só. E logo depois os pais morreram. E realmente, né? Depois estão há quanto tempo no céu? Família rica, Santa Teresa dos Andes. Família abastada. O irmão não aceitava de jeito nenhum. Mas a despedida era muito interessante. Nós nos vemos no céu, até daqui a pouco. É claro que até eu assusto mais com isso, né? A gente que tem família perto. Mas, ao mesmo tempo, serve de parâmetro para mim. É um tipo de vocação que estimula a gente a entender um pouco a radicalidade de ser de Deus. O quanto que Jesus exige
que nós o amemos acima de todos, que ele seja o primeiro lugar. É muito difícil, às vezes, em algumas situações, pais e mães de família, principalmente mães de família, vêm me perguntar: padre, que tanto que eu posso ir na igreja que eu não vou ser uma péssima esposa, uma péssima mãe? Acontece, né? Até porque os benditos que não vêm na igreja, toda hora que você vem, você mora lá agora? Não, leva sua cama. Está de rolo com o padre. Certeza. Agora tudo é igreja. Isso confunde a cabeça da pessoa. Ela não sabe mais. E agora? Então, olha, a minha humilde opinião, existe algo que é básico para a vida do cristão. Se você pode vir à missa diária, fazer sua adoração, isso é o mínimo. Para quem pode, estou falando. Quem pode. Quem não pode, paciência. Então isso, se reclamar, não dê moral. A missa diária, meia hora de adoração, não dê moral. Dá conta de levar os meninos na escola antes, tá? Deixa na escola, vem correndo. Uma vez eu achei bonito, lá em Porá tinha uma esposa, o casal é do Rio de Janeiro, e ele veio trabalhar na época, não sei se era na Enel ou na Equatorial, acho que é Enel ainda. E os filhos ficaram estudando no Rio. Aí ela veio ficar um tempo com ele. Ela vinha, ficava 2 meses, 1 mês, voltava para o Rio para ficar com os meninos. E ela sempre chegava 7h10, 7h15. Aí ela falava: padre, eu estou com a consciência pesada, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu falei: o quê? Olha, eu estou aqui para ficar com meu marido. Se eu não fizer o café para ele, é estranho demais. Porque eu venho para ficar com ele. Só que eu não quero perder a missa. Eu tenho que escolher. Falo: não, dá o café para ele e vem atrasado. Até porque eu também não tenho muita moral para falar, né? Mas ela fazia isso. Dava o café para o marido, e chegava às 7h10, mas vinha todos os dias à missa. Pronto. Tem situações durante a semana. Isso é possível durante a semana. Domingo tem que tentar chegar na hora. Domingo não se negocia. Ninguém. Se alguém quiser te matar, morre, mas não deixe de ir à missa. Mas durante a semana, você pode fazer essa adaptação. Né? Chega um pouco atrasado, mas participa da missa diária. Por um motivo importante, realmente. Como é que ela vem do Rio de Janeiro para ficar com o marido e não deixa o marido embora sem ela se... Né? Bem, o que mais? Reuniões pastorais. Aí o resto, gente, depende. Depende de quê? Do tanto que você tem qualidade em casa. Tem mulher também que vai para a missa todos os dias, mas é o cão chupando manga em casa. Briga, cara feia, não tem diálogo, não ama, não gasta o tempo em família. Aí qualquer saída de casa para a igreja vai instigar briga. Então, na verdade, tentar ter qualidade de tempo em casa. Enquanto você estiver em casa, gaste o tempo com seus filhos, gaste o tempo com o seu marido, sua esposa, ou vice-versa. Também serve o contrário. Dê qualidade de tempo, para que quando você sair, e também, em alguns momentos, não tem resposta. Por exemplo, você está indo para uma reunião de uma pastoral. Com relação ao tempo que você está gastando na igreja, não tem nada de excessivo. Mas você olha para o seu filho, ele está triste, abatido, carente. Não, mamãe, não tem problema. Se você sente naquela hora que é melhor ficar em casa, cancela. Fica com seu filho. Fala: não, eu vou ficar com você porque eu te amo. As crianças gostam quando a mãe ou o pai renuncia a algo por eles. Então, uma vez ou outra, você tem que mostrar que deixou de fazer algo por eles. Isso muda. Eles se sentem amados. Mas isso é pontualmente. Você vai ver, vai rezar: Senhor, que Deus vai tocar seu coração. Existem situações que são pontuais. Ou com o marido não está bem, está ali carente,
está achando ruim tudo, e você vê que tem uma certa coerência. Agora, os piti de marido, os dramas, não. Fez drama, fala, fica com seu drama aí, eu vou para a igreja. Se você tem a consciência tranquila. Então, mais ou menos é isso. Missa diária, mínimo, ninguém pode encher o saco. Missa diária, adoração. O resto, você tenta ter qualidade de tempo em casa e ver caso a caso, certo? Veja caso a caso. Já acabou o tempo já, mas uma coisa importante que eu quero terminar é que Santa Teresinha é da infância espiritual, que é o caminho mais seguro para chegar até Deus. Guarda isso. O que é a infância espiritual? Nós nos colocarmos diante de Deus como uma criança. Não se esqueçam disso. Mas não é criança no mundo. Geralmente, quem se acha adulto diante de Deus e é autossuficiente, vira uma criançona na sociedade. Pitizenta, né, emburrenta, tudo. Mas se você se torna uma criança, Senhor, eu sou uma criança nos seus braços, você se torna forte, viril, forte na sociedade. Então, sempre se coloque como uma criança. Fala, papai, me coloca no colo. Como ela fazia, eu sou fraquinha, papai. Eu não sou como esses santos grandes. Eu não consigo voar nada. Me coloca nas suas asas. Isso derreteu o coração de Jesus. Se você tem dificuldade de se fazer criança, pede ajuda para a mamãe, que ela vai te pôr no colo e logo, logo você se vê como uma criança nos braços do Pai. Assim seja.